Olá, especialistas da melhoria contínua. Nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje eu vou apresentar para vocês a Gabriela Rodolfo, que é uma especialista em melhoria contínua. Ela iniciou sua jornada na Mega Labs, uma multinacional farmacêutica, e ali ela implementou o primeiro sistema Lean para excelência operacional. Depois, em outra empresa, ela coordenou um setor da área de logística, onde implementou a filosofia Lean em 15 centros de excelência. Atualmente, a Gabriela está na Gerdau e vai falar um pouquinho mais sobre o que é a carreira de um especialista em melhoria contínua. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês, com o Gembra Group. E espero poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências, do meu conhecimento. Isso aí, quero começar com você fazendo uma pergunta muito básica, porque o especialista de melhoria contínua, né, normalmente ele tem o contato com o Lean, nem sempre, né, dentro da faculdade. Normalmente é realmente no Gemba, dentro da empresa, na hora de implementar, quando a empresa decide de fato olhar para a excelência operacional. Mas conta com você, como que foi teu primeiro contato com o sistema, com a filosofia Lean? Bom, meu primeiro contato foi no estágio, né? Eu sou engenheira de produção, então fiz o estágio numa área produtiva, né? No setor da área de embalagens. Então ali eu me apaixonei pelo Lean, né? Fui desafiada, a gerência me deu um indicador na época de refúgio, né? De latas de alumínio, que era a embalagem, tanto em processo como produto em acabado. E aí, de frente daquele desafio, eu tive que implementar ferramentas onde eu tive contato na faculdade, estava tendo também, porque eu ainda estava cursando. E aí implementei o PDCA, rodei o PDCA, ia para o Gemba, né, porque a gente fazia uma reunião diária, rodando o PDCA às 8 da manhã, com uma equipe multidisciplinar, né, um representante de cada área, de cada equipamento. E depois a gente ia para o Gemba para poder fazer análise de Pareto, análise estatística do processo, entender, né, tanto a entrada do meu processo como a saída, porque a gente sabe que tem valor agregado, né? Então, não adianta a máquina tá saindo produto da máquina, da primeira máquina, com defeito, e aí a gente pegar só lá na frente, né, lá na frente do processo. Então, é importante, sim, a gente ali já tomar medidas ali corretivas, né, entender se está dentro da especificação, dentro da qualidade que a gente espera, né, do produto, e aí ter essa autonomia, né, de parar a máquina e de analisar o processo, né? Então, agradeço muito também, né, essa empresa aqui onde eu fiz o estágio, porque me deu total autonomia como estagiário. Às vezes, para parar uma máquina, para abordar um funcionário, né, fazer com que ele entendesse, né, que não adianta ele enviar produtos para frente sem o valor agregado ali, né, com desperdício. E aí, através dessa reunião, né, a gente pôde ficar em segundo lugar, né, para ser benchmark, a gente concorria com as outras unidades, né, do negócio, diante dos indicadores, então a gente ficou em segundo lugar para ser benchmark, então a gente bateu ali a meta, e depois a meta baixou cada vez mais, né, mas a gente sempre foi para cima, sempre unidos, né, engajados, motivados ali, com o intuito de entregar o resultado, né, mas o que me fez perceber, assim, que o Lean não é só ferramenta, né? Chegar lá, implementar o Pareto, olhar processo, e sim, é sobre pessoas. É sobre engajar pessoas, é fazer as pessoas a pensarem de forma diferente, a pensar fora da caixa, a todo momento, em se ficar inconformadas, agir como donos do negócio, né? E aí eu falo que o Lean ele veio para mudar, né? Não só a minha vida profissional, como a minha vida também pessoal, né? Hoje eu enxergo o Lean não só no ambiente, né, de indústria, de serviços, onde ele pode ser aplicado, mas sim na minha vida cotidiana. Na minha academia, ali fazendo uma atividade, eu vejo ali as caneleiras que são de outras cores, né? Onde faz com que a gente tenha uma gestão à vista, quando a gente vê ali que aquela caneleira de cor coral, por exemplo, é de 3 quilos e a gente já vai direto pegar aquele equipamento, né? Então, isso também
é Lean, né? Então, foi o meu primeiro contato, né? Foi no estágio de engenharia de produção, né? Eu era estagiária de Lean Manufacturing de processos, né? Onde eu tive o meu primeiro contato, me apaixonei e logo após aí eu ingressei, assim que eu terminei a faculdade, eu ingressei fazendo o MBA, né, em desenvolvimento gerencial avançado com ênfase em produção enxuta, Tá, Six mas Sigma. essas empresas, né, a Prolab, né, que foi essa tua escola, foi tua escola de melhoria contínua, com certeza te deu uma estrutura para você aprender sobre a filosofia. E você até comentou que Lean não é só sobre ferramentas, né? Nós, no Gemba Group, falamos muito que o Lean ele é um sistema onde ele contempla uma filosofia com conceitos, com princípios, e então vem métodos e ferramentas. Mas é uma filosofia, né? É um modo de pensar e agir em Sim. relação à excelência, em relação à qualidade, em relação a resultado. E como que essa empresa te deu de estrutura para você aprender? Era uma estagiária, nunca tinha escutado falar sobre um sistema Lean, gestão e operação enxuta. Essa empresa te preparou como para depois você replicar isso dentro do chão de fábrica e assim iniciar numa jornada do zero, tornando essa empresa uma empresa com sistema Lean? Bom, eu iniciei a minha carreira não na Mega Labs, foi numa empresa de embalagem de alumínio, a Ball Corporation, né? Então, assim, essa empresa tinha toda a estrutura voltada para Lean, né? E principalmente desde a liderança, tá? Então, a liderança, ela apoiava, ela era o maior patrocinador, né? De fazer com que o Lean descesse em formato cascata. Então, a gente não via só o Lean no chão de fábrica, mas a gente via o Lean no RH. A gente via o Lean em suprimentos. A gente via o Lean em toda a organização e principalmente vindo de cima. É por isso que a gente sempre Então, fala que não é um programa, implementar um sistema, porque ele deve ser sistêmico. exatamente. Não tem como a empresa ser lean no chão de fábrica se a área comercial, financeira, a logística, o RH não sabe nada sobre um sistema de gestão e operação enxuta. Nós entendemos, eu acho super importante você trazer isso, que é um sistema. E se é sistema precisa ser sistêmico, né? Então tem que realmente reverberar por toda a empresa. E olhando para isso, né, é um programa de gestão enxuta? Não, é um sistema, né, de gestão e operação enxuta. Se a gente fala de gestão, tem que ser top-down, não é? Exatamente, concordo. E depois, esse foi meu estágio, né? Então, eu tinha uma estrutura, né, para poder estar ali imersa, implementando, total autonomia também, né? E abertura para a mudança, né? Que é um ponto de dor aí que a gente vê muito hoje no mercado, né? Em todas as empresas. Porque a gente está falando de pessoas, né? Então, pessoas têm princípios, valores, educação, base, enfim, totalmente diferente. E aí a gente precisa estar com a missão, a visão, o foco, as metas, tudo caminhando para um sentido só, e isso precisa estar claro cada vez mais para os funcionários, para os colaboradores, para a empresa como um todo. Então, essa foi a minha experiência com uma infraestrutura, né, que eu tinha, né, de todo um sistema de Lean. E aí, depois, galgando aí para as outras companhias, eu pude estar numa empresa onde eu implementei ali o Lean do zero. Né? A gente trouxe o programa de excelência operacional, né, no nosso corporativo da época. Né? Eu cheguei aí para fora, para o Uruguai, para poder aprender ali durante uma semana, né, junto com a diretoria, com a minha gerência também, onde a gente ficou imersos ali para aprender como funcionava o programa para trazer para o Brasil. E aí foi um desafio muito grande, porque a gente está falando de mudança cultural, né? É uma transformação cultural. Então, era uma empresa que nasceu de cunho familiar e depois foi virando uma multinacional também. Então, existe também esses pontos também que precisam ser analisados, né, numa implementação. Então, você chegar assim com algo novo, né, um programa de excelência operacional e fazer com que as pessoas entendam isso e comecem a querer praticar, isso é um grande desafio. Então,
A primeira ferramenta que a gente utilizou, que era uma das chaves do programa, né, o programa tinha, em média, 16 chaves, era o programa 5S. A gente começou pelo programa 5S porque a gente entendia que a gente precisava primeiro organizar a casa para aí sim enxergar os pontos de melhoria, né? Aí sim enxergar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mapear. Então a gente precisava organizar a casa. Então meu primeiro pontapé nessa parte de implementação do zero, e que aí não tinha uma infraestrutura, eu que fiquei de frente junto com a minha gerência para implementar, foi o programa 5S, tá? A gente iniciou, né, treinando as pessoas. Eu treinei 150 colaboradores na época, né, toda a empresa, né, voltada para o programa 5S, tanto na parte prática quanto na parte teórica. E aí a gente fazia o projeto piloto. Chegamos a fazer o projeto piloto e depois fizemos um plano de implementação onde a gente foi praticando, né, colocando em prática os 4 censos. E o quinto censo é ali a auditoria. Então, a gente implementava numa área, entregava uma área, e no próximo mês ela já sofria uma auditoria, né? Foi um método diferente do que a gente costuma ver, né? Primeiro, a gente vê muito que as empresas implementam tudo de uma vez só, né? Para depois, sim, aplicar ali o quinto S, as auditorias, mas dessa forma a gente viu o resultado, a gente viu também as pessoas engajadas cada vez mais a querer melhorar e ver também o resultado, né? Eu lembro até hoje que a gente estava numa CIPAT, né? E aí surgiu um colaborador que era muito resistente na época da implementação do 5S, e eu falei, olha, eu preciso só de uma chance, me ajuda a te ajudar a trabalhar melhor, me dá uma chance. E aí ele foi, abraçou a causa e a gente implementou. E aí nessa CIPAT, ele falou assim, olha, ele pegou o microfone e falou, olha, eu estou sentindo falta de uma pauta aqui de falar sobre excelência operacional, de falar sobre o Lean, o 5S, porque isso revolucionou a nossa empresa, nos ajudou muito no nosso dia a dia. E isso, para mim, foi muito gratificante, porque, de fato, a gente pôde ver ali o resultado, né? Porque a gente, como agente de mudança, né? A gente que trabalha com melhoria contínua, com Lean, nós somos agente de transformação, agente de mudança. E ver isso, a pessoa reconhecendo, isso para a gente é muito satisfatório. Então, eu falei, nossa, o trabalho está sendo feito e a gente está vendo já resultado, né? Bom, olhando para a tua experiência, você começou como estagiária e você mesmo nessa posição, né, foi levada para o treinamento, para se preparar, e assim puxou o sistema, né, puxou a implantação do sistema na empresa. E às vezes nós acabamos vendo muitas dúvidas dos profissionais que querem buscar essa especialização de melhoria contínua. E nós precisamos deixar bastante claro assim, que o incentivo, né, o apoio tem que vir top-down da diretoria, da gerência, mas fala um pouquinho do teu ponto de vista hoje, né, como uma especialista Lean, como que você poderia esclarecer? O Lean não é para os gerentes especificamente, somente, não é só os gerentes que têm que aprender, não é só os engenheiros que precisam aprender sobre isso no momento da implantação. Como que você poderia, né, orientar, né, e aconselhar, porque o aprender sobre o sistema Lean, um estagiário pode aprender para replicar. Você concorda, né? Olhando para o ponto de vista que isso é possível dentro da realidade das empresas. Então, como que seria uma orientação sua para os profissionais olharem para isso? Eu ainda não sou um gerente, não vou me especializar, não vou fazer um curso de Lean. Quando eu for um engenheiro, eu vou buscar isso. Ou quando eu for um analista sênior, eu vou buscar isso. Né? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente desmistificar e, por um lado, aconselhar os profissionais a começarem o mais cedo possível a aprender sobre essa filosofia de gestão e também incentivar os gestores, né, a olhar para o top-down, né, para o nível ali abaixo do que vem vindo os supervisores, coordenadores, analistas, os team leaders, e reforçar que isso deve ser disseminado para todos os níveis. Sim, perfeito. Então, nessa última experiência, a penúltima experiência que eu tive, né, na farmacêutica, eu já era analista, então eu iniciei minha carreira, né, no Lean, né?
porque antes eu tive já uma carreira mais na área de projetos, administrativa, mas no Lean como estagiária, né? E eu fiquei 2 anos como estagiária nessa empresa de embalagem, né, que é a Bol, e dali, através do meu resultado, da minha entrega, do meu posicionamento como uma profissional, eu subi de cargo de estagiário e fui direto para uma supervisão. Então, já passei já de estágio para supervisão e depois eu fui para analista, júnior, pleno, né? E depois cheguei a cargo de coordenação. Então, existe aí um plano, né, que eu fui galgando, né? E é até um spoiler, né? Eu tenho trabalhado muito em cima de montar, né? Em breve aí vai ter um workshop falando sobre um profissional de excelência, né? E aí eu digo um profissional de excelência em todos os âmbitos, né? O que me fez a chegar, né, em posições mais estratégicas da companhia, e eu sempre tive muita parceria com os cargos de alta direção da empresa, né? É a minha visão diferenciada dos demais. Eu tinha uma visão voltada para processos, pessoas, e fazer com que integrasse isso tudo. Sempre com a visão de integrar, não só o Lean, né, nas áreas de implementar, mas sim integrar as áreas. E, por exemplo, ter uma visão integrada, né, das áreas. E aí, igual o programa 5S, né? Eu não vejo o programa só voltado para o Lean, para a excelência operacional. Eu sempre tento trazer as outras áreas dentro do programa, né? Na área, por exemplo, na parte onde a gente fala do terceiro S, né? Que é a parte da limpeza. Eu preciso estar em contato com uma área de facility, uma área de manutenção, uma área de meio ambiente, para saber a gestão de resíduos da empresa também, né? E quando a gente fala também do segundo S, do quarto S, a parte de padronização, organização, a gente precisa também estar em contato com a área de segurança do trabalho. Então, é trazer as áreas de forma integrada para tudo que você fizer, né? E aí, voltando aí para esse olhar, né, que eu sempre tive esse olhar de processos, pessoas, integrar as áreas nesse âmbito, né, eu sempre me destaquei, né, porque a gente precisa saber falar na hora certa, saber como falar, se colocar no lugar do outro, aplicar a escutativa, a empatia, né, porque, assim, muitas das vezes a gente vê profissionais lá no computador, gerando relatório, indicador, mas o Gemba, o chão de fábrica, lá onde acontecem as coisas, a pessoa não vai para entender, né? Não vai para entender talvez uma resistência, uma dor ali que o colaborador está passando, né? Entender por que o produto está saindo daquele equipamento com defeito, né? Às vezes está chegando lá na ponta, você pega o problema lá na ponta, mas e o início do processo? Você precisa acompanhar. Então, sempre ter olhar para processos também, pensar que é uma cadeia. Se suprimentos não compram uma matéria-prima dentro da especificação que a área de desenvolvimento estipulou, isso vai chegar lá embaixo na produção e vai dar um problema na fabricação. E aí a gente tem um desperdício. Porque No a gente meio teve um do caminho, impacto. né? O desperdício ele é sistêmico. O desperdício ele é o Exatamente. meio, né? Não é o fim, porque o Exatamente. desperdício, seja de tempo, de material, desperdício da hora de mão de obra, o desperdício ele é sistêmico, ele tem uma causa raiz que vai caminhando, né, durante todo o processo interno e acaba lá culminando num indicador que mostra que o processo aconteceu
com um histórico, né, que foi um desperdício puxando o outro, um problema que puxou no outro, como se disse, vai dar problema lá na produção. E aí essa cadeia toda vai ter um impacto grande. Por exemplo, nós já tivemos casos, cases, né, dentro dos nossos projetos, onde nós queremos implementar, fazer um Kaizen, fazer uma melhoria aqui, precisamos resolver um problema na logística, e quando nós vamos fazer um diagnóstico, né, mapear o fluxo de valor da logística, para poder entender qual era o problema para ser resolvido dentro da logística, a gente descobriu, nesse caso, um dos nossos cases, que o problema não era na logística, a logística só sofria com aquilo, ela não era causadora do problema, ela sofria do problema. O problema vinha lá do jeito que o comercial fechava uma venda, passava para, né, frente em relação ao pedido de início de compra do material para produção, a liberação desse recurso pelo financeiro, para depois dar um PCP, né, um comunicado de vamos planejar essa produção, e aí tudo ia acontecendo. O problema começava no comercial, que passava para o compras, que ia para o financeiro, que do financeiro voltava com ok, vamos para a área de produção, e aí o problema acabava culminando no pobre da logística, que estava com um indicador e a nossa logística é ineficiente, ela só sofria do problema. Mas você trouxe muito bem isso, por isso que eu gostei de dar esse exemplo, né, porque é realmente uma reflexão sobre o olhar sistêmico. E como que a gestão e a operação enxuta com essas ferramentas ajuda. Olhando para esse caminho que você foi como especialista, né, também tendo, né, na mão um projeto para tirar um sistema Lean do zero dentro de uma empresa, onde você, né, se capacitou e teve que fazer a disseminação desse conhecimento, preparar as pessoas com os treinamentos. Eu queria que você me colocasse assim, quais são os principais desafios que você teve na hora de ensinar o sistema Lean para operação, para trabalhador de chão de fábrica. Certo. Primeiro que a gente tem que entender o nosso público, né? E aí eu falei assim, nossa, como eu vou passar os princípios do Lean, né, para eles, né? Então foi um desafio ali já de início para poder trazer o material que a gente tinha, né, que a gente tinha do corporativo, né, e trazer para o Brasil, né, de forma com que também o nosso público ali, as pessoas ali possam entender da melhor forma. Então ali já havia um desafio, então eu tive que ser muito didática, né? Então essa também é a cereja do bolo, é você trazer exemplos do dia a dia deles, contextualizar, porque senão não entende. Quando eu fui falar sobre programa 5S, né, fazer o treinamento, eu tive que dar exemplo da geladeira deles. Né, da época da pandemia, onde a gente ficou totalmente dentro de casa e a gente ficou procurando algumas coisas para fazer, e eu falei, gente, eu fiz muito o primeiro S, que é o senso de utilização, separar roupas para doar, fiz também o segundo S, organizar as coisas. Então, assim, o maior desafio é você fazer com que eles aprendam, né, a filosofia, né, fazer com que eles tenham a mentalidade, né, de melhoria contínua, de pensar fora da caixa, né, e de ser críticos também, né, tanto na parte de processos, né, como no seu dia a dia também, né, perguntar, mas por que aconteceu isso? Mas por que essa cadeira tá aqui na frente aqui da geladeira? Enfim, por que tem esse buraco aqui do ar que está aberto e ninguém fechou até hoje? Porque sempre foi assim. A gente escuta muito isso, né? Porque sempre foi assim. Não, mas
ninguém não está dando trabalho, então não vamos Né, mexer. que na verdade, como você É, falou, trouxe lá no começo, né, no começo você falou algo que sempre está nas nossas pautas, né, de comunicação, nos nossos treinamentos, quando nós vamos implementar as nossas consultorias, o profissional de melhoria e nos cursos, né, nos nossos programas de elite de formação e certificação de Lean Six Sigma, nós sempre falamos que o profissional de melhoria contínua, primeira característica dele, e todos os profissionais que vêm no nosso podcast fala sobre isso, é ser um inconformado. É não se exatamente. conformar de fazer errado, não se conformar de ver um desperdício acontecendo todos os meses, todas as semanas ou às vezes todos os dias, é não se conformar de ver um indicador de produtividade abaixo da capacidade produtiva da empresa. A primeira característica nem é ser analítico, mas principalmente ser um profissional inconformado em trabalhar no dia a dia no meio do caos ou no meio de resultados insuficientes. E do ponto de vista, Gabriela, para os profissionais de melhoria contínua ou que estão em formação, né? Muitos profissionais nesse momento estão em formação, em treinamento, se preparando para ser um gestor Lean, ser um especialista de melhoria contínua, e muitos deles, nós vemos isso nas nossas formações, nas turmas das nossas formações, na hora de certificar um projeto, que é de implementar realmente uma melhoria para certificar o projeto, o profissional tem dificuldade de convencer o gestor, de convencer aquela empresa, né, a liderança, a permitir a mudança, ou realizar um projeto para utilizar a metodologia, ou iniciar a implementação de um sistema mesmo de Lean. Que você faria, por exemplo, se você entrasse numa empresa, se você estivesse atuando numa empresa e fosse uma empresa que não desse abertura para a implementação de métodos e ferramentas de Lean e Six Sigma? Sim, é um ponto bem desafiador, né? Porque é uma dor nossa, né? E como um todo, todos os profissionais, a gente passa por isso, né? São algumas empresas que já estão já com Lean já desde da liderança, né? Patrocinando. Então, assim, a minha dica é sempre mostre dados, sempre mensure tudo que você fizer ou tudo que você for propor, né, mensura o antes, o depois, né? A gente tem muita dificuldade de apresentar essas mensurações hoje, tá? Eu digo pela uma experiência passada minha de liderança, onde eu falava muito isso com a minha equipe. A gente precisa mensurar, né? Não é só falar assim, se a gente implementar esse QR Code aqui, nessa solicitação aqui no almoxarifado, vai reduzir o desperdício de papel. Então, assim, isso você não consegue vender, né? Você precisa trazer dados. Olha, a gente vai reduzir o papel em tanto percentual que vai equivaler a não sei quantos carros por ano, até converter isso para um bem, né, material. Isso traz impacto, tá? Converter isso, né, trazer o impacto que isso vai trazer para a empresa. Então, sempre tenta mensurar, né, e tenta converter isso para um bem material, seja um carro, um apartamento, né, ou então até mesmo o produto da empresa, né, o quanto que a gente vai deixar ali de desperdiçar, que a gente pode talvez ali aproveitar esse valor, né, para uma outra área, para um outro projeto, né, onde talvez ali a liderança esteja mais engajada para poder patrocinar. Então, tem que ter toda uma estratégia para você saber como vender, né, seus projetos, principalmente quando você está diante de um desafio como esse, né, onde a empresa ainda está engatinhando ou ainda não entendeu de fato que o Lean é necessário, né, para você se manter hoje competitivo no mercado, você precisa ter um sistema Lean, né? Legal. Até falando sobre iniciação, é uma dica para os profissionais que querem também mostrar esses dados, né? O nosso podcast é para isso, Gabriela. Dentro do nosso podcast, nós estamos aí, passamos de 50 edições, episódios, e temos muitos cases nos nossos episódios, né? Temos cases de um aluno que certificou um projeto na área de gestão de custos, e o projeto dele deu 3,8 milhões de ganhos
dentro da empresa. Nossa. Um outro certificou um projeto que deu 2 milhões de ganhos para a empresa, mas era um problema que eles não conseguiam resolver há quase 20 anos. Então, você imaginou se quase 20 anos, todos os anos, esse problema causava um prejuízo de 2 milhões para a companhia. Nós estamos falando mais de 40 milhões de reais que foram para o lixo nesses anos todos, para resolver um problema de um parafuso, que, né, o aluno conseguiu implementar o projeto dele para certificar e conseguiu. Temos um outro aluno que tem uma história curiosa, ele conseguiu fazer uma análise do que seria implementar a metodologia, nesse caso foi metodologia foi com Lean, né, foi com ferramentas Lean e também Six Sigma, e ele conseguiu convencer o gestor dele de iniciar uma jornada Lean, falando, olha, o nosso projeto aqui dá um desperdício anual de quase 2 milhões, e se nós resolvermos isso, nós conseguimos em 2 meses entregar de ganho um mês do custo produtivo. Nós conseguimos salvar um mês do custo produtivo de todo o ano. E nesse caso, né, o projeto foi aprovado e realmente teve um impacto muito importante no negócio, enfim, na empresa, uma empresa no setor de plástico, uma empresa de médio porte, no setor de plástico. Então, eu concordo totalmente com você, que contra fatos, né, contra fatos não há argumentos. Então, os dados, eles são muito importantes para não só para depois defender que o projeto deu ganho, mas para realmente mostrar as perdas e assim abrir uma jornada, né, de implantação de um sistema de gestão Lean dentro do negócio. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, já avisaram lá para nós que temos que encerrar. Gostaria que você trouxesse para nós assim, o que seriam os primeiros passos, né? Os ganhos você já disse que não foi só na sua vida, na sua carreira, né? Que a tua carreira foi transformada depois que você se especializou, né, como um profissional de melhoria contínua. Mas que conselho você daria, né, para um profissional começar? Quais seriam os primeiros passos? Antes disso, eu vou já dar uma dica que lá na nossa plataforma Produze, com 2 Es, produze.com, tem um curso gratuito de introdução ao Lean Thinking. Então, é um curso gratuito, inclusive quem quer convencer o seu gestor de reinvestir num treinamento ou quer também entender o que o Lean pode entregar, esse curso está lá na nossa plataforma, pode ser realizado gratuitamente, é um incentivo que nós damos à comunidade da melhoria contínua para avançarem aí nesses conhecimentos. E você, que conselho que você daria? Bom, o conselho que eu daria é você entender o seu propósito, né? A gente hoje fala muito sobre o Ikigai, né? Então você precisa entender o seu propósito. E isso faz toda a relação hoje para mim, né? Entender que você está aqui para dentro de uma empresa, até mesmo na sua vida pessoal, para você servir alguém, ajudar alguém, né? Então, o Lean, ele é uma mudança de mindset. A todo momento você precisa pensar fora da caixa, precisa ser inconformado, como a Vânia falou, né? Precisa estar ali, ser empático, ter foco em pessoas, né? E ao mesmo tempo também ter um equilíbrio ali, que é ter conhecimento das ferramentas para aplicar, mas sem pessoas a gente não consegue, né? Mas é você entender o seu propósito e entender que não dá para você ficar fazendo o feijão com arroz. Você precisa inovar, você precisa buscar uma outra saída, né? Você precisa desafiar a máquina. Sempre fala assim, vamos desafiar a máquina. Ah, mas a máquina vai até tal velocidade. Eu falei, não, mas vamos fazer um teste, né? Vamos tentar. E aí, a gente está aqui junto, vamos tentar. Se der errado, a gente volta. Então, é sempre tentar. É buscar a superar ali seus desafios, seus medos, seus obstáculos. Então, o meu primeiro conselho é entender o seu propósito, né? E saber o que você pode ali tá fazendo para poder se encaminhar para ele, né? Seja se especializar mais, né? Seja estudar, porque nós, né, da área de melhoria contínua, não só nós da área de melhoria contínua, acho que
todos os profissionais. A gente precisa estar em constante evolução, o aprendizado é contínuo, né? Agora a gente tem aí a inteligência artificial também, onde a gente vê essa integração também com o Lean, porque ajuda a gente a tomar as decisões ali mais rápido, né? A gente precisa tomar decisões rápido porque o mundo é VUCA, né? Todo momento está em constante mudança, né? E aí o mercado também não espera, né? A gente precisa adaptar ali a produção, né? O chão de fábrica ali para poder entregar o número, mas sempre a gente precisa ter um olhar para pessoas, processos e as ferramentas de forma integrada. Então, o foco sempre vai ser pessoas, porque as pessoas vão ajudar vocês a pensar no dia a dia, né, como pode melhorar o problema delas, que elas estão ali diante, né, dos desafios, né, que às vezes você está lá no computador, mas e o operador está lá no chão de fábrica, está com um problema lá, e ele não tem aquela visão do processo como um todo. E você, por estar, né, ali analisando algum dado, ou tendo um mapeamento ali na tua frente, você consegue ali ajudar ele, né, a propor soluções no dia a dia, a otimizar o processo, a aumentar a eficiência, a reduzir ali, às vezes, até um trabalho ali que seja até braçal, porque é o que eu falei, o que me fez a me destacar é ter esse olhar para processos e olhar integrado. Você não pode pensar só na sua sala. Você não pode pensar só na produção, você tem que pensar na cadeia produtiva como um todo. Então, essa é a cereja do bolo, Muito tá? bem, muito Então é bem. isso. Excelente. Obrigada pela tua entrevista esclarecedora sobre, né, o que é ser um profissional da melhoria contínua, o que é o dia a dia de um profissional de melhoria contínua, quais são os ganhos da carreira na vida pessoal e no crescimento, né, pessoal de cada um, além dos resultados, obviamente, que é o que toda empresa busca, bem esclarecedor. Agradeço muitíssimo, né, o teu tempo, espero que você tenha aí muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Vânia. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E contem comigo aí, que vocês precisarem compartilhar conhecimento para mim é muito satisfatório, é um prazer enorme, tá bom? Ok, Muito obrigada, eu que gente. agradeço. E para você que chegou até aqui ouvindo essa entrevista muito bacana com a Gabriela, uma especialista em melhoria contínua, que começou a implementar Lean lá sendo estagiária e puxou um projetaço que acabou tornando um propósito dela de trabalhar com excelência operacional. Agradeço chegarem até aqui, eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.